Olá! Que bom ter vocês aqui de novo com a gente. Vocês já seguem o nosso perfil no Instagram? Vocês já seguem o Chamo Jurídico, o Condomínio Pod, no TikTok? Já ativou o sininho aqui no YouTube para não perder nenhum dos nossos episódios? Ativa agora se você ainda não ativou. Nos siga. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial. Ela já morou aqui no Rio Grande do Sul. É uma baiana que mora agora em Aracaju. Olha a vivência que ela tem no mundo condominial. Ela sabe como é o funcionamento do mundo condominial aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Aracaju. Além disso, ela adora falar sobre essa temática que nós abordaremos hoje, que são os idosos nos condomínios. Nós estamos envelhecendo e o condomínio tem que se adaptar ao envelhecimento de toda a sua comunidade. Olha a importância que nós temos que ver com um olhar atento sobre isso. Adaptar os condomínios, saber as necessidades dos idosos, dessa nova geração, como eles têm que respeitar os idosos dentro dos condomínios. O que precisa ser adaptado dentro dos condomínios. Até nas assembleias, o que o idoso precisa em uma assembleia. Isso e muito mais no episódio de hoje nós abordaremos. Queria agradecer o Ramon hoje por estar aqui com a gente, para ajudar a engrandecer ainda mais o nosso episódio. Agradecer a Cíntia por disponibilizar o seu tempo. Sigam a Cíntia nas redes sociais, doutora Cíntia Lavini, depois ela vai dar a arroba dela para vocês também acompanharem todo o trabalho dela. Ramon, muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Sempre uma alegria a gente poder estar aqui fazendo aquilo que a gente se propõe, trazer conhecimento, trazer os experts que a nossa SEX proporcionou, né, a cada um de nós e aí reproduzindo aqui para vocês que nos assistem. Agradecer muito a doutora Cíntia, que hoje conversa com nós lá de Aracaju. Agradecer os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos no mercado condominial, e a Sinosvale Engenharia. E os nossos apoiadores institucionais, a SEX, Comunidade Experts em Condomínios, e a Anacom. Agradecer também a Márcia por estar aqui, sempre muito valioso esses nossos encontros presenciais, porque nos permite essa troca e juntamente com o nosso convidado, que hoje é a Cíntia. Obrigado, Cíntia, pela tua disponibilidade para vir conversar esse assunto que também permeia o mundo condominial. Os condomínios, eles são um recorte do que é a sociedade, né? Porque parte dela, uma boa parte dela, vive em condomínio, e é um assunto que vem exigindo que a gente debata sobre ele, que a gente escreva sobre ele, que a gente palestre sobre ele, porque, como a Márcia disse, a sociedade ela está envelhecendo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o último censo demonstrou que a sociedade, ou a população da capital, ela retrocedeu. Né? O impacto mais direto disto foi a perca de uma cadeira na Câmara de Vereadores, né? Que o número do legislativo ele é baseado com o número da sua população da cidade. Então, quais são as necessidades? O que o condomínio tem que estar preparado, né, para a população idosa que reside em condomínio? O que o gestor condominial precisa estar atento? Hoje nós recebemos a doutora Cíntia, que vai nos abrilhantar aí com alguns apontamentos, cuidados e recomendações que precisa se ter. Doutora Cíntia, seja muito bem-vindo. Chamo Jurídico, o Condomínio Pod se sente muito honrado com a sua presença e disponibilidade. A palavra é sua para as suas considerações. Eu agradeço o convite, a doutora Márcia, a doutor Ramon, a quem eu tenho, são os meus colegas de trabalho, quem eu admiro demais o trabalho de vocês. Espero que eu não poderia deixar de estar aqui presente. Foi um convite que me encantou e me deixou muito emocionada. E espero que o podcast de vocês cresça ainda mais exponencialmente e que atinja também a outras esferas, a outros estados, porque é muito importante a gente estar aqui falando sobre várias temáticas envolvendo o mercado condominial. E para mim é uma honra estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez pelo convite.
falar de pessoa idosa, para mim, é, é um tema que me chama muita atenção, sobretudo quando participei como secretária da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Sergipe. Ali eu pude vivenciar e presenciar muitas situações que acontecem e que não são e que não chegam à sociedade e que que ficam à margem, né, da sociedade, porque as pessoas não tomam conhecimento do que acontece, né, dentro de uma família, do transtorno que para a pessoa idosa conviver no dia a dia dentro da sociedade. Mas antes eu quero trazer uma informação que me parece que, apesar de ser uma informação que já deveria ser comum e incutida em todas as pessoas, ela infelizmente não é. No dia 1º de outubro, na última quarta-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Veja que não é o Dia Nacional, é o Dia Internacional. O mundo todo comemora esse dia, que foi instituído pela ONU em 91 e que tem como pauta ver as necessidades prementes da população idosa, que vem crescendo. A população idosa ela vem crescendo, é uma realidade, e no Brasil não é diferente. Então, veja, no Brasil, nós tivemos essa instituição do Dia Internacional da Pessoa Idosa em 91, pela ONU, e somente em 2003 que o Brasil editou a lei do Estatuto da Pessoa Idosa, antes conhecido como Estatuto do Idoso, e hoje foi, foi modificado o nome para Estatuto da Pessoa Idosa. Quem o lê percebe a importância que é a lei na aplicação do dia a dia, não só dentro da família, como na sociedade, como nos órgãos públicos. Então, eu trago isso como uma informação e espero que os síndicos que estejam nos ouvindo, os gestores, saibam que o outubro não é apenas o outubro rosa, que já é de conhecimento de todos, mas o outubro também é o outubro prateado. O outubro prateado que traz a temática da pessoa idosa, a conscientização de todos, de todas as gerações, pela necessidade de ter um olhar diferenciado para a pessoa idosa, porque todos nós iremos envelhecer, né? Eu fui no médico, o médico disse uma coisa assim, eu achei bem interessante, ele disse, quem não quer morrer, quer envelhecer. Se você não quer envelhecer, obviamente você vai querer morrer antes. E não acredito que seja isso que a população queira. Eu não quero, acredito que o doutor Ramon e a doutora Márcia também não. E trazer a temática da pessoa idosa, né, dos direitos da pessoa idosa dentro dos condomínios é uma realidade que está de encontro com o crescimento. Cresce a população, cresce também o número de condomínios. E, obviamente, que os condomínios possuem, né, esses moradores com essa idade, né, com mais 60 a mais, que a gente chama de 60 a mais. O IBGE nos traz uma informação, doutor Ramon e doutora Márcia, muito interessante, e eu posso dizer até que um pouco assustadora, porque no censo demográfico que foi feito em 2022, o resultado saiu agora recentemente, a população de 60 anos ou mais no Brasil cresceu, representa 15,6% da população brasileira. Veja, 15,6%. Parece pouco, porém, nós temos um dado aqui que a evolução histórica desse índice de envelhecimento em 23 anos, ele duplicou, ele passou de 8,7 para 15,6. E os dados estatísticos nos mostram que até 2070 a pirâmide, né, do brasileira, ela vai se inverter. Então nós teremos muito mais idosos do que crianças. Isso em 2070, nós estamos em 2025, parece que está longe, mas não está. Nós já estamos
no processo de envelhecimento do Brasil, e todos os gestores dos condomínios precisam alertar, tomar ciência disso e ficar em alerta, né? Então, pense que daqui a 35 anos, 45 anos, 40% quase da população será de população idosa. E os condomínios terão também essa realidade. E nós nos incluiremos nessa população, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Então, falar desse tema é uma necessidade, né? A gente sabe que dentro dos condomínios existem inúmeras demandas, né? E algumas muito conhecidas e muito discutidas e debatidas por grandes profissionais, mas essa temática ela também precisa ser levada em consideração, até mesmo porque os profissionais e o jurídico, e aqui eu coloco o jurídico, ele precisa entender da legislação que envolve os direitos da pessoa idosa para poder assessorar os seus síndicos e os seus gestores, né? E o que tu tem notado, Cíntia, de demandas nos condomínios que envolvam os idosos? Doutora, a primeira dor que eu percebo nos condomínios é a ausência de informação. Síndicos que não sabem quantas pessoas idosas possuem no condomínio. É assustador. Se nós fizermos uma pesquisa de 10 síndicos, ontem eu estive, inclusive, no evento e pude conversar com alguns síndicos e trouxe essa temática e fiz essa pergunta. E muitos não sabiam quantas pessoas idosas moravam no condomínio. Esse é o ponto de partida. O síndico precisa entender que ele precisa saber, né? Ele precisa fazer um censo para ele entender não só as pessoas idosas, mas também pessoas com deficiência, os neurodivergentes, enfim, as pessoas com deficiência. Então, o síndico ele precisa fazer esse censo e ter essa informação, porque a partir daí esse é o ponto principal para ele começar a desenvolver, né, um trabalho voltado para esse público. É importante isso que a doutora Cíntia está falando, né? Essa questão do censo condominial, o síndico ele ter no seu escopo os números, né? Então, eu sei quantas unidades tem no condomínio, eu sei quantos são idosos, eu sei quantos possuem algum determinado tipo de deficiência, quantos pets eu tenho aqui. Todo esse mapeamento ele é muito importante que ele seja feito justamente para o síndico entender, né? Porque cada condomínio ele é um universo diferente, cada condomínio ele é formado por pessoas, uma diferente das outras, e, consequentemente, as necessidades de cada um, ele se muda e se molda com base no seu público. O Dr. Alex, que nós conversávamos antes, né, do Mato Grosso do Sul, ele já esteve aqui e ele comentou um caso de uma situação que eu achei muito interessante, de um deficiente visual, onde quando ele entrava no condomínio, ele passava por uma determinada parte da área comum que ele sempre acertava a cabeça. Eu acho que era um galho de árvore. Era um galho de uma palmeira. Era um galho de uma palmeira. Foi só o síndico cortar e resolveu todo um problema. Então vocês vejam assim que muitas vezes existe a falácia ou até mesmo uma indução a erro de que quando a gente fala a palavra inclusão, e a inclusão leia-se tanto para a pessoa idosa quanto uma acessibilidade ou uma questão de uma pessoa com deficiência, são pequenos movimentos, pequenas adaptações que você faz toda uma diferença para aquele condômino, né? Só que a grande questão e esse eu entendo que é o desafio, é o fato de você transformar isso numa cultura. Exato. E não a partir de uma imposição legal, né? Porque muitas vezes pela imposição legal ela vem talvez até de uma ordem judicial. E aí vem uma multa diária. E como é que fica isso, né? Então eu entendo que o nosso trabalho, e aí mais uma vez, né, Márcia, prevenção é o nome disso, né? Mais uma vez a gente sempre
A gente não consegue fugir, doutora Cíntia, em todos os nossos episódios, inevitavelmente todos os caminhos levam a Roma, né? Isso. A gente sempre esbarra na questão prevenção, né, Márcia? Sempre, porque a prevenção ajuda no condomínio, ajuda uma gestão transparente. E isso tudo, a comunidade inteira sempre vai agradecer se tiver a prevenção e a gestão transparente. Veja que eu posso trazer um exemplo aqui de um condomínio aqui de Aracaju, a importância que é também do síndico ter essas informações, doutor Ramon, e não só ele ter as informações, mas ele levar ao conhecimento também da sua equipe de trabalho, dos seus funcionários. O treinamento dos funcionários é muito importante. Veja a seguinte situação: uma síndica passou por uma situação com uma pessoa idosa aqui num determinado condomínio, em que uma idosa, ela todos os dias de manhã, ela caminhava no condomínio e ela ia até a portaria e falava com um dos porteiros, né, com o plantonista e voltava. Aconteceu num determinado dia que ela não fez isso e o porteiro estranhou porque que ela não apareceu, mas para a mentalidade dele, ele entendeu que foi alguma coisa pontual, que ela tinha viajado e ele não tinha percebido, ele mudou, né, de turno, foi embora e não percebeu que ela tinha saído. Mas no segundo dia aconteceu novamente. A senhora não apareceu para conversar com ele e ele sentiu falta dela. Quando ele sentiu falta, ele questionou a alguns outros funcionários se tinha visto, eu vou colocar aqui hipoteticamente, a senhora Maria. E ninguém tinha visto a senhora Maria. E ele, com a sensibilidade dele, falou: eu vou até o apartamento da senhora Maria, porque ela morava sozinha e ele tinha esse conhecimento. E foi até o apartamento da senhora Maria. A senhora Maria, ela sofreu uma queda, né? Ela não estava conseguindo levantar. Veja que ela passou mais de 24 horas na mesma posição. E aí foi que ele descobriu que ela estava dentro do apartamento e que havia sofrido uma queda e não estava conseguindo se mobilizar. Chamaram o chaveiro para poder abrir o apartamento e acolher e socorrer a Dona Maria, a Senhora Maria. Veja a importância que é do funcionário ter conhecimento também dessas informações. Porque se fosse uma outra situação, poderia passar despercebido. São vários os moradores que entram e saem dos condomínios, né? E se ele não tivesse essa sensibilidade, talvez tivesse ocorrido alguma coisa mais grave, né, com a senhora Maria, porque ela já tinha mais de 24 horas. Ela conseguiu se recuperar, ela passou por uma cirurgia, mas conseguiu se recuperar. Hoje ela está bem, eu já falei com a síndica disse que ela está bem. Mas esse é o olhar do síndico. E os funcionários deste condomínio foram preparados para isso, né? Foram alertados sobre essa senhora que morava sozinha, que precisava de um olhar diferenciado, né? Um olhar mais cauteloso, para saber se ela estava circulando, né? Porque às vezes acontece alguma coisa dentro o idoso que mora sozinho, acontece alguma coisa dentro do apartamento e ele não consegue nem chegar mesmo no interfone para poder pedir socorro. Aqui, Então, eu uma vez também tive um caso parecido com esse daí, só que foi durante a pandemia. O porteiro notou que uma senhora não descia mais para o pátio para fazer a caminhada dela. Ele alertou a síndica e tentaram contatar a filha, só que esse teve um outro desfecho. Ao contatar a filha, diversas vezes ela não respondia, batiam a porta e ninguém respondia, tudo apagado dentro da casa. Até que quando a filha atendeu ao telefone, a filha falou: não, ela está comigo aqui na praia, desde o dia X. Então, foi pelo cálculo do porteiro, foi no momento que ele estava fora da portaria que a filha foi lá na residência, pegou a mãe e levou. Mas ele fez toda a comunidade ficar alerta, porque aquela senhora era uma senhora muito querida por todos e começaram a notar que ela não fazia a caminhada dela no pátio do condomínio. Para ver como é necessário essa atenção de todos os prestadores de dentro do condomínio. exato, exatamente.
Gostaria de acrescentar aqui algo que é muito comum também nos condomínios, que eu considero assim muito importante que os síndicos tenham esse olhar, que é a questão da acessibilidade. A acessibilidade muitas vezes leva, as pessoas levam como se fossem pessoas com deficiência, mas veja, as pessoas idosas, elas têm limitações. Elas começam a ter uma lentidão natural, elas não conseguem levantar o pé como deveria. Então, toda essa observação tem que ser cuidada pelo síndico. E a acessibilidade, ela está prevista na Lei 10.098 de 2000 e tem um decreto também que regulamenta essa acessibilidade, é uma lei. Não é um favor que o síndico está fazendo para aquela pessoa idosa que está morando no condomínio. Ele simplesmente vai estar cumprindo a lei. E o Superior Tribunal de Justiça, ele já entendeu que todas as obras que forem, né, que demandarem obras que sejam para acessibilidade, elas são obras necessárias. Então, não, o síndico ele não pode se esquivar, né, de cumprir o que está descrito na lei. Então, deixo aqui o meu alerta, né, o meu recado, uma dica, uma informação de que a acessibilidade ela é muito importante e é das dores que as pessoas idosas têm nos condomínios. Nós temos nos condomínios, muitos condomínios antigos, em que reformar e transformar, né, o condomínio em acessibilidade tem um custo, mas é um custo que ele é necessário. Não é um custo útil, não é um custo por favor nenhum que está se fazendo às pessoas idosas que ali residem, mas sim uma obrigação legal e que o síndico precisa cumprir, né? São adaptações que são necessárias e que precisa deixar claro isso. Eu acho que a conscientização também para os condôminos, porque muitas vezes, às vezes, o síndico ele tem uma resistência, não é só apenas dele, mas às vezes dos condôminos, porque as pessoas estão jovens, acham que isso é besteira, que é uma obra que pode ser deixada para depois, que por conta de um único morador vai ter que fazer, mas é uma obrigação legal. Então, não se pode fugir dessa responsabilidade. Não é, doutor Ramon? Isso que a Cintia está trazendo, eu estou pensando aqui uma coisa. Eu nunca participei de uma assembleia de condomínio ou tive qualquer notícia de que o assunto a ser deliberado, ser tratado, seja algo voltado para a pessoa idosa. Estamos com um determinado cenário, precisamos pensar uma questão de acessibilidade, precisamos. Nunca tive isso. O que eu cheguei mais próximo disso foi um condomínio que fez a mudança da portaria presencial para remota, né, para virtual, e a filha do ex-síndico, inclusive, tá? Deficiente visual. O que acontecia? Quando a pessoa chegava, o som, né, entrada proibida, entrada permitida ou usuário não reconhecido, era muito alto o som. E aí os condôminos pediram para o atual síndico dizer, não tem como baixar o volume? E aí ele disse, aí foi falar com a empresa disse, mas já está no volume mínimo. Não tem como tirar o som? Ele disse, tem como tirar. E aí né, o caso, o antigo síndico foi falar disso, olha, para minha filha é fundamental que o som fique. Não tem como, ela precisa, né, para poder se guiar e tudo mais. E aí a síndica falou comigo e eu disse, olha, não tem nem conversa. Tem que ser feito. Lamento por quem está incomodado com o volume alto, né? É lei. Aí fui lá, peguei o artigo ali, mais de um, inclusive, e mandei. Mas essa é um cenário que... E aí ele faz uma pergunta, doutora Cíntia. Pela sua atuação e o conhecimento que a senhora tem na área, em especial da pessoa idosa, ok, ainda é um assunto não enfrentado por muitos síndicos, mas
qual o número de condomínios que tu já viu? E aí queria que compartilhasse um pouquinho quais foram as ações que os síndicos tomaram daqueles condomínios que tu teve acesso, teve conhecimento, que tinha realmente uma preocupação com a pessoa idosa, voltada exclusivamente para esse público. Porque a pessoa com deficiência, né, seja ela um cadeirante, seja ela um deficiente visual, e tantas outras deficiências que existe, ainda tem uma questão legal ali que vem. Mas eu queria o idoso, né? Porque o idoso é como eu disse, aquela pessoa que quer viver, ela vai envelhecer, né? Inevitavelmente. Fala um pouquinho para nós sobre o que a senhora vê para esse público especificamente. Eu quero trazer um exemplo que eu considero assim maravilhoso aqui do nosso estado, na nossa capital, porque veja, a acessibilidade é estrutura física, mas para além da acessibilidade, nós também precisamos incluir esse idoso nos condomínios. E aqui em Aracaju, eu conheci um projeto maravilhoso que exatamente que sempre trabalhou com a inclusão da pessoa idosa dentro dos condomínios. Então, houve uma sensibilidade da síndica, né, obviamente, para poder trazer para o condomínio esse projeto, e era um projeto que era realizado uma vez na semana, onde pessoas voluntárias, né, e essa assistente social que eu conheço, levava até o condomínio atividades lúdicas, atividades de interação, atividades de memorização, muito, com todos os idosos que moravam no condomínio e que estivessem dispostos a participar. Então, era uma tarde, eu pude presenciar algumas tardes é, com esse projeto, e eram tardes maravilhosas, onde os síndicos, ou, perdão, os idosos, eles se sentiam vivos, eles se sentiam parte daquele condomínio, sabe? Eles entendiam que o condomínio, tanto que essa síndica ela está como síndica até hoje no condomínio, eles entendiam que o condomínio se preocupava com eles, porque geralmente o idoso, as atividades dentro dos condomínios, eles são voltados para as crianças, às vezes os homens, né, no futebol, às vezes as mulheres fazem o encontro das mulheres, mas e as pessoas idosas? Quais são as atividades que tem para as pessoas idosas que o condomínio proporciona? Então, esse projeto era o projeto, quem quiser acompanhar pode ver no Instagram, é o projeto.gabi, idealizado por Weslânia, né? Hoje ela tem ela saiu um pouco de dentro dos condomínios, porque, lamentavelmente, são pouquíssimos os síndicos que têm essa sensibilidade, né? E ela criou o espaço dela. Então, os síndicos, as pessoas idosas vão passar, saem dos seus condomínios para passar uma tarde lá com ela, né? No espaço que ela montou para as pessoas idosas. Esse projeto, doutor Ramon, era um projeto belíssimo, que poderia ser replicado para todo o estado e para todo o país, porque ele via o idoso como um ser integrante do condomínio, e não como aquele que só traz despesa por conta da estrutura que tem arquitetônica do condomínio que precisa adaptar, aquele idoso que vai para a assembleia e só reclama ou não participa, né, da assembleia, enfim. Esse projeto ele trazia vida e mais. Havia uma quarta-feira, uma vez no mês, em que a atividade ela era intergeracional, ou seja, essas atividades eles abarcavam também a família de todas as idades, os netos, os filhos, os bisnetos. Então veja que o idoso eles desciam, né, para o salão de festas com sua família e era uma festa, era uma tarde assim maravilhosa para eles e também para a gente que vivenciava a felicidade deles. Então, é um tipo de projeto que eu gostaria até de poder divulgar ainda mais, porque é muito importante que os síndicos tenham essa consciência, porque no futuro
seremos mais uma boa parte, né, mais idosos, e precisamos ter atividades para esses idosos também. Precisamos da inclusão social, não é só acessibilidade, é também inclusão social. Na verdade, assim, ó, vocês que estão nos assistindo, pode parecer óbvio o que a gente está falando, né? Eu prestei atenção numa parte da fala aqui da doutora Cíntia, para que os idosos também se sintam parte do condomínio. Mas vamos lá, proprietários, inquilinos, fazem parte ali da massa condominial, como a gente fala, sujeito de direitos e deveres como qualquer um, né? Essa questão, ele é uma questão estigmatizada muito cruel, essa é a palavra, né? Que a gente precisa começar a trabalhar e vejam, toda a convenção de condomínio, toda, diz ali, é dever de cumprir a lei, convenção, regimento interno e as decisões assembleares, né? A lei vem primeiro. E aí eu tenho o estatuto. Interessante isso, né? Estatuto do idoso ou estatuto da pessoa idosa, que tu comentaste. Eu vou perguntar realmente porque eu não sei. Não. Qual é a diferença? Por que teve essa mudança na nomenclatura da legislação? É. Para que não houvesse apenas o gênero masculino, Estatuto do Idoso, como Hum, se fosse apenas para o gênero masculino. Então, houve um projeto de lei que tramitou, né, no Congresso e foi aprovado para alterar o nome do estatuto para o Estatuto da Pessoa Idosa, porque ali ela iria abarcar também o mulher. sexo feminino, o Sim, LGBT, então todos os idosos em termos geral. tá Então certo. É foi uma questão alterado de pertencimento de todos, né? pertencimento de todos, exatamente. Então, hoje não é mais o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Hoje não falamos mais o idoso, nós falamos a pessoa idosa. Inclusive, um pouco antes dessa alteração, também teve alteração no símbolo que representa os 60 a mais, né? Antigamente era inclusive quando eu estava na UAB, era uma bengala, um senhor idoso com uma bengala, e hoje não se pode mais utilizar esse símbolo. Hoje é o símbolo 60 mais. É o número e o sinal da adição. E o sinal da adição, exatamente. É o Perfeito. progresso, né? Evolução. É necessário, né? É É necessário necessário. e todos precisam estar familiarizados com esse cenário. Deixa eu lhe perguntar, doutora, nas convenções e regimentos internos que a colega ah, confecciona, tu dedica uma parte especial a essa questão da inclusão, seja da pessoa idosa ou seja da pessoa com deficiência? Com certeza. Sobretudo nas vagas de garagem. Hum, Porque é preciso registrar, né, colocar, eu entendo que é necessário colocar no regimento interno, que as vagas de garagem para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, elas têm que estar muito mais próximas, porque já tive problemas também com isso, né, mais próxima, porque, por exemplo, é, nós temos a pessoa compra o apartamento, não é pessoa idosa, mas é vendido o apartamento, e a vaga é longe do apartamento, tá, da entrada. E aquele imóvel ele é vendido e quem compra no contexto familiar existe uma pessoa idosa. Então é necessário que se faça uma relocação da garagem para que essa garagem fique, o estacionamento fique mais próximo do apartamento daquele morador que é idoso, entendeu? Então eu sempre tento conscientizar, não estou dizendo aqui, doutor Ramon, que é sempre aprovado na Assembleia, eu já te falei, a gente tem uma resistência muito grande com relação a essas mudanças e a essa inclusão da pessoa idosa, mas eu costumo sim trazer algumas situações, né, em que a pessoa idosa ela também seja incluída no regimento interno. Áreas comuns, por exemplo, salão de festa, rampa de acesso, os comunicados do síndico,
que sejam comunicados com letras maiores, mais visíveis, né? Não seja aquela letra pequenininha, porque a pessoa idosa ela tem uma dificuldade na leitura, né? Então, que sejam letras maiores nos comunicados, que sejam de uma forma mais clara e menos técnica. Nós, enquanto advogados, nós precisamos ter esse cuidado, porque nem todo idoso, a pessoa idosa, muitas das vezes eles não conseguem acompanhar os termos técnicos que nós utilizamos. Então, até mesmo numa assembleia, no posicionamento do jurídico numa assembleia, ele precisa ter o olhar, né, de inclusão da pessoa idosa e falar de forma que ele entenda, e não apenas os moradores e os condôminos mais jovens, né, que estão mais, digamos assim, mais atualizados. Então, a tecnologia, por exemplo, das assembleias, uma coisa que eu trago no regimento interno, assembleias virtuais é um calo para muitos idosos, porque eles não conseguem, e a gente não pode obrigar que eles tenham facilidade com as tecnologias, né? E como é que vai fazer? Então, aquele idoso ele não vai participar das assembleias virtuais simplesmente porque ele não tem acesso. Então, isso tudo é uma preocupação e um detalhe que em cada condomínio a gente tem que discutir e chegar num consenso para que todos possam ter inclusão, todos sejam incluídos, inclusive as pessoas idosas. Eu até falando sobre as assembleias virtuais, eu vou trazer um exemplo que aconteceu num condomínio. Nós fizemos o edital, seria uma assembleia virtual. Mas o que que aconteceu? Tem idosos nesse condomínio. E conversa vai, conversa vem, nós notamos que alguns começaram a se movimentar para ver como funcionaria a assembleia. O que que veio um dos senhores? Ele era mais, vamos dizer, antenado com as tecnologias. Ele veio e nos falou: olha, eu tenho mais conhecimento, mas eu queria saber como vai funcionar. Vocês poderiam nos ensinar como vai ser, como é que eu vou entrar, se eu preciso ter algum aplicativo no meu celular, como é que vai funcionar? Porque eu sabendo disso, eu consigo repassar para os demais vizinhos, como ele se referiu, que querem participar virtualmente. Ok, então o que que nós bolamos? Vamos fazer um momento para os idosos, vamos chamar essas pessoas que estão com essa dúvida de como vai funcionar, o que que eles precisam fazer, se precisa baixar algum programa, se é só clicar nesse link. Nós simulamos com eles, fizemos um convite a todos, quem tivesse as dúvidas que comparecesse aquele dia que nós iríamos ensinar a todos. E a adesão foi espetacular. Nós não esperávamos que eles fossem aparecer com questionamentos valiosos, assim, ai, que eu tinha medo, eu tinha vergonha. Naquele momento, para eles se sentiram o quê? Pertencentes da comunidade. Foi tão emocionante, bonito ver eles assim felizes, saindo, olha, eu aprendi uma coisa nova, aprendi uma tecnologia, eu vou poder participar da assembleia dessa maneira. Eles saíram, assim, ó, extremamente satisfeitos com aquela gestão daquela época. E isso é fundamental, né? Porque eu sempre costumo dizer, o síndico, o gestor condominial, tá? Eu entendo que todo mundo, mas principalmente essa pessoa, tá? Que está à frente ali e tem todas as responsabilidades e deveres perante todos, né? Se ele não fizer por bem, ele vai ter que fazer por mal. E aí a pergunta toda é essa, que se resume a seguinte: o que é melhor? Você promover o diálogo e o entendimento e a partir disso você construir o consenso e a inclusão, ou você tomar um processo, né? E aí, inclusive, lesar financeiramente o condomínio, se for o caso. Tudo se resume à cultura. Se a gente for para analisar, não é nem jurídico a questão. Não é jurídico isso, né? É no sentido legal que você tem que obedecer e você tem que... Mas a pergunta é a seguinte: por que para me fazer cumprir eu tenho que ter uma lei dizendo que precisa? Aí a gente vai para um debate mais profundo ainda sobre isso, né? Essa questão. E vejam, tem muitos condomínios, e eu vejo muito isso,
Porque quando eu chego num condomínio, seja para uma assembleia ou seja para uma assessoria, eu sempre digo para o síndico que eu tenho que entender o mapeamento e a cultura e as pessoas desse condomínio. O que que funciona, como funciona, por que que tá assim, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente tem que mudar. E muitas vezes e a assembleia virtual, né, que a doutora Cíntia está comentando, ela é uma realidade, na verdade, ela já existia antes da pandemia, mas com o advento do sanitário, do coronavírus, ela deu força, inclusive, no Código Civil, lá no 1354-A, se eu não me engano. Só que daí você pega realmente a pessoa que não está acostumada com a tecnologia, a cultura daquele condomínio, seja em razão da idade das pessoas, ou seja, daqui a pouco, mas nós nunca fizemos nesse formato. Ok, então o síndico ele é o agente de transformação que como é que você faz isso? Você não pede para a administradora criar o link no Meet ou no Zoom e manda para todo mundo e diz assim, se virem. Se vire. É problema de vocês, né? Teve uma assembleia em 2023 de um condomínio com 197 unidades aqui. O condomínio nunca, até onde se tinha notícia, tinha sido feita uma assembleia virtual. Sempre foi no salão de festa, mas o salão estava em obra. E eu disse para a síndica, quem sabe de repente vamos ver um lugar externo, então, vamos ver quanto que custa, talvez seja esse o problema. Mas eu me lembro que era alto, precisava de um número bom de pessoas e tudo mais. Eu falei, vamos para a Assembleia Virtual. E aí eu falei, vamos falar com a administradora e vamos ver se a administradora consegue, sei lá, pelo menos uns 2 ou 3 turnos antes do dia da Assembleia, disponibilizar um funcionário para ir até o condomínio. Né? O condomínio é um condomínio que tinha um apartamento, tipo um escritório da administração, e ela possa dar um tutorial, né, de como é que as pessoas podem. E surpreendentemente, foram mais pessoas que não eram idosos do que idosas. E a adesão foi muito boa, foi maior até, inclusive, do que uma assembleia presencial. Tinha quase 100 unidades. Isso é muito. Né? Mais de 50% ali. E depois alguns idosos, não só idosos, mas foram elogiar ela, dizendo, olha, obrigado, muito obrigado por tu disponibilizar uma pessoa para mostrar para nós ali como é que a gente fazia, como é que abria a câmera, como é que a questão, eu quero me pronunciar, né, levantar a mão ali no virtual. Então, assim, aí a gente perguntou, né, qual é o custo que vai ter isso? Eu vou dizer assim, ó, 3 turnos não deu um adicional de R$ 200. Né? E eu me lembro que dos orçamentos que ela fez lá para a busca de um local físico, o mais barato girava em torno de um salário mínimo nacional. Né? Claro, muita gente, tu tem que estar preparado para receber todo mundo, então toda uma questão de estrutura. Então vocês vejam assim, ó, é um pequeno gesto que houve toda uma questão pedagógica ali, onde foi possível você incluir mais. Ou seja, vieram mais pessoas, o gesto foi reconhecido como um ato inclusivo, né? E você deu voz a um número maior de condôminos. É sobre isso. É sobre você, sim, conhecer o seu condomínio, conhecer o seu público e poder, a partir das suas ações, unificar e agregar todo mundo. E acaba que também evita uma demanda de alguma nulidade. Exatamente. Isso tudo tem que ser muito bem. A inclusão social nada mais é do que pequenas ações. São pequenas ações que você faz que inclui todos. E é interessante o que vocês trouxeram, a doutora Márcia e o doutor Ramon, que você vê, existe um preconceito de que a pessoa idosa ela é ranzinza, que ela não quer aprender, que ela não vai aprender a tecnologia, ou que ela não vai mudar a forma de pensar. É puro preconceito. Eu não vou dizer que 100% das pessoas idosas elas estão dispostas a aprender a tecnologia. Eu digo porque o meu pai, por exemplo, ele é muito resistente ao Pix. Ele diz que ele não consegue de forma alguma aderir ao Pix. Então, existem sim alguns idosos que são resistentes, mas a sua grande maioria, eles só querem um espaço, uma pequena ação, uma abertura. Quando eles
se sentem acolhidos, é fantástico, porque eles se sentem pertencentes e eles contribuem muito, muito mesmo, não só para o síndico, mas para os funcionários. Vamos fazer o doutor Ramon, que tem muitos condomínios, faça uma pesquisa, doutor Ramon. Os porteiros, com os porteiros, quais são os moradores que eles mais se identificam? Com as pessoas idosas, porque elas são mais pacientes. Elas passam, elas conversam com o porteiro, elas não estão naquela vida corrida que é a do adulto. Os porteiros amam as pessoas idosas, a menos que seja aquela pessoa idosa ranzinza, como eu coloquei aqui, né? Mais Idiota, reservada, né? mais reservada. Mas na sua grande maioria, os porteiros vão responder, é o seu fulano de tal, que é uma pessoa idosa. São os que melhor tratam os porteiros, que conversam, que dão atenção. Por quê? Porque eles também recebem a atenção dos porteiros e isso vira uma troca, né? Vira uma Sim. troca. É muito interessante. Não, e até a própria figura do síndico, né? Porque o que que você tinha antigamente? Antigamente você tinha quem é o síndico? É o aposentado, o idoso lá, que ele já não tem mais o que fazer da vida, né? Então ele fica ali cuidando do condomínio e tudo mais, né? E eu vou dizer, eu tenho dois síndicos que um é uma assessoria fixa, o outro ele eventualmente me chama, são aposentados, um é um síndico homem, outro é uma síndica mulher, ambos idosos, ambos aposentados nos seus trabalhos onde trabalharam a vida toda, e são excelentes gestores. Estão sempre procurando. Um sempre me diz: quando tu for fazer uma palestra, me avisa que eu quero ir lá te ver. Tá? Aí a gente publica livro, entrego lá. Então, assim, ó, isso que a doutora Cintia está falando realmente é verdade. Existe esse preconceito que gira um preconceito na questão da figura do idoso. Ah, eu não quero aprender, eu sou assim. Mas eu também conheço pessoas que não são idosas que pensam assim também. Exato. Então não pode ser um atributo, um carimbo, né, um selo atribuído somente a quem tem mais de 60 anos de idade. Né? Então o que a gente precisa é trabalhar as nossas barreiras e parar de enxergar capacitismo. Né? Doutora Cíntia, eu tenho um filho autista, eu tenho dois filhos, o mais velho não é autista, o caçula tem 9 anos, e eu e minha esposa a gente usa muito isso, essa expressão. As pessoas precisam parar de serem capacitistas. Onde você enxerga limite de capacidade, enxergue capacitação. Né? Enxergue assim, dê condições, dê as ferramentas que a pessoa vai fazer. Independente da idade, dos 8 aos 80, como eu costumo dizer. Né? E acho que essa é a grande missão do gestor condominial, promover a cultura, promover esse debate e promover essa inclusão que ele vai estar fazendo, não só cumprir a lei, né, que é o dever dele, isso é dever, ele não tem escolha de fazer diferente, né, mas ele vai estar promovendo aí uma harmonia condominial. Perfeito, doutor Ramon, perfeito, é isso mesmo. Essa é o que eu quis trazer, né? Eu quis trazer exatamente esse olhar diferenciado que todos os gestores, todos os síndicos, eles precisam ter, né? E eu posso garantir que não é difícil, não é difícil incluir, seja o autista, seja a pessoa idosa, seja uma pessoa com deficiência, não é difícil. A dificuldade está em nós, com essas barreiras que nós criamos. Basta que a gente abra os olhos e queira estudar e entender o outro, a empatia, né? Entender a situação do outro e ouvir. Eu sempre peço aos síndicos, ouçam a pessoa idosa. Deixa eles colocarem a opinião deles, eles exporem a opinião. Eu já vi casos de idosos se sentirem ameaçados, não, mas assim, amedrontados, com medo de conversar com o síndico ou com a síndica, pela postura da síndica, pela postura do síndico, sabe? Então, o idoso, ele já tem muita experiência, ele tem uma bagagem enorme, então ele sabe onde ele pode estar e onde ele não pode estar. É diferente de uma criança que entra no ambiente
e não tem noção, e ela explora o ambiente. A pessoa idosa, ela não é assim. Quando ela entra no ambiente, ela já tem o conhecimento de como ela, se ela é bem-vinda, se não é, como ela deve se comportar, se ela pode expor as suas ideias ou não. E quando a pessoa idosa encontra um gestor aberto para ouvir, é fantástico. O relacionamento e os resultados são muito bons mesmo. Posso garantir isso por experiência. E tem outra coisa que eu estava lembrando agora, dessa parte de ouvir e prestar atenção nos idosos, na pessoa idosa dentro do condomínio, é que às vezes as pessoas escutam com um ranço aquilo dizendo: "Ah, porque eu estou aqui eu fui o primeiro morador do condomínio". Às vezes, esse que é a pessoa idosa, que foi o primeiro morador do condomínio, eu estou aqui eu acompanhei a obra. Prestem atenção que às vezes o que ele vivenciou lá dentro, o que ele acompanhou de obra e de alterações e de mudanças lá dentro, pode agregar na sua gestão. Às vezes os documentos se perdem e aquele condômino, essa pessoa idosa, pode auxiliar. Nós fizemos a troca de uma porta e era da cor tal e agora é a cor tal. Naquela época eu participava do conselho e a cor das portas, eu lembro que nós compramos a tinta tal. Isso foi um exemplo que me aconteceu há pouco tempo. Tiveram que alterar algumas portas das unidades. E que cor que era aquela tinta? Porque era uma cor que não era nem branco, nem creme, nem... Um dos moradores que foi síndico à época da mudança da cor das portas, ele disse, é a cor tal, da marca tal. Foram lá, acharam a cor tal, da marca tal, para fazer essa pintura. Ou seja, escutem também as pessoas idosas que estão há mais tempo dentro do condomínio, que eles podem trazer muitas informações valiosas para a sua gestão. É A verdade. escuta ativa é necessária. E eu tenho uma coluna na revista dos condomínios lá com meu amigo Francisco Egito. E esse tema da pessoa idosa, realmente, a minha próxima coluna vai ser sobre isso. Porque o título da coluna é Conviver em Condomínio. Né? Então, quando a gente fala de convivência em condomínio, a gente fala de tumulto em assembleia, a gente fala de condômino antissocial, a gente fala até de tolerância religiosa e tudo mais. E eu vou escrever sobre isso. O quanto que é importante promover essas pequenas questões, esses pequenos atos de inclusão, onde você vai cumprir a lei e incluir ainda mais. É sobre isso. É sobre isso, pessoal. E nosso tempo para variar. Sempre chegando no final, com um tema riquíssimo, minado de informações hoje, a importância dessas informações de prestar atenção na pessoa idosa dentro do seu condomínio. Se você não prestar atenção na pessoa idosa, olha o que pode gerar no futuro. Cíntia, muito obrigada pela tua participação. Deixa alguma dica, um recado final para a nossa audiência, para os síndicos, para os condôminos, que eles também precisam se conscientizar da necessidade de prestar atenção na pessoa idosa nos condomínios. Muito obrigada mais uma vez ao convite de vocês. Foi um prazer enorme e eu quero deixar algo bem simples para os síndicos. Síndicos, lembre-se, envelhecer é para todos. O condomínio que acolhe a pessoa idosa é um condomínio que está cuidando do seu futuro. Esse é o meu recado para todos. Obrigado, doutora Cíntia. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas valiosas dicas aqui. Nós, aqui do Chamo Jurídico, o Condomínio Pode, vocês que estão nos assistindo, o nosso compromisso com vocês é esse, é trazer aqui nessa bancada pessoas que atuam na área condominial e que, assim como a doutora Cíntia o fez, nos brindam de maneira ímpar com algum assunto que contribui e que o síndico precisa estar atento, precisa implementar, aplicar, cumprir e fazer cumprir dentro do seu condomínio. E hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula com a doutora Cíntia sobre
a importância do olhar com a pessoa idosa, para a pessoa idosa. Não por pena, não por um sentimento de dó, como a gente falava muito aqui quando criança, mas, acima de tudo, como um dever legal e um dever humano, né, com as pessoas, todas elas que passam dos 60 anos de idade. E tomara que a gente seja um dia também, né, doutora Márcia, que a gente consiga também atingir essa barreira e nós vamos passar a fazer parte desta faixa etária, né? Obrigado a vocês que estiveram conosco aqui hoje. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a LCD Condomínios, 30 anos no mercado condominial, e Sinosvale Engenharia, os nossos apoiadores institucionais, a SEX e a Anacom. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.